E se eu te disser que um dos vilões mais cruéis e impiedosos da história de animação é na verdade o personagem que mais vai te fazer questionar o que é certo e errado? E se toda a destruição que ele causou tivesse o único objetivo, ser o maior herói de todos? Pense comigo, a maioria dos vilões que a gente conhece quer poder, quer dominar o mundo, quer dinheiro, simplesmente gosta do caos. É uma fórmula que funciona, a gente sabe que o cara é mau e torce para aquele herói destruí-lo. Simples como Deus existe, mas e quando o vilão não quer nada disso? E se o plano dele for algo tão profundamente humano, tão compreensível que uma parte de você lá no fundo começa a torcer por ele? Hoje a gente vai mergulhar na história de um personagem que quebrou essa regra. Um vilão cuja jornada não é sobre maldade, mas sobre amor, perda e uma obsessão que durou 200 anos. Vamos entender porque mais de uma década depois, Noxus, o Mago do Tempo, continua sendo um dos antagonistas mais geniais e impactantes já criados. E eu te garanto, deixa o like já, porque quando a gente chegar no final você nunca mais vai olhar para um vilão da mesma forma. Vamos começar pelo básico, né? A primeira vez que a gente vê Noxus na animação, a gente tem a impressão que ele é só mais um cara sinistro, um vilão caricato. Ele é o que chamam de Zelor, uma classe de magos que manipula o tempo. E só isso já coloca ele a um nível absurdo de poder. Pense comigo, lutar contra alguém que tem um poder de parar o tempo é como tentar jogar xadrez com um adversário que vê todas as suas jogadas futuras. É uma trapaça na própria realidade. Nox não só para o tempo, ele acelera os movimentos, ele planeja ataques com a precisão cirúrgica, calculando cada milissegundos. Ele aparece envolto em uma armadura metálica com engrenagens e um tic-tac constante. Como um relógio ambulante da morte, a máscara esconde seu rosto, transformando em uma figura fria, sem emoção, quase robótica. E agora você deve estar se perguntando o que esse ser todo poderoso quer? Simplesmente energia. Uma energia chamada Wakf, que é basicamente a força vital de tudo que existe no mundo. E ele não pede com licença, ele já chega tomando, chega em vilarejos, florestas e simplesmente drena a vida de todo mundo e de todos. Ele transforma paisagens belas em desertos cinzentos, deixa um rastro de destruição, morte por onde passa. Mas para o herói da história, um grupo de jovens aventureiros liderado pelo garoto Yugo, Nox é a personificação do mal, um obstáculo impiedoso, uma força da natureza que precisa ser parada a qualquer custo. E por uma boa parte da primeira temporada, é isso que ele é pra gente também. Um vilão imbatível, cruel, que não hesita em sacrificar inocentes para atingir seus objetivos. A gente vê a dor que ele causa, as vidas que ele destrói, e a nossa reação natural é odiá-lo, né? Quem é um cara desse é maluco, doido da cabeça. Mas é aí que o Akifu faz algo genial. A série planta uma semente de dúvida. A gente começa a perceber que Nox não parece ter prazer na destruição. Ele fala algo sobre um grande plano, um objetivo maior que justifica tudo aquilo que ele está fazendo. Ele não está construindo um império, ele não está acumulando riqueza, ele está coletando energia para um único objetivo, um feitiço massivo. E é aí que você se pergunta, pra que tudo isso? Que tipo de feitiço exigiria energia de um mundo inteiro? E é aqui que a história vira de ponta cabeça, a gente descobre o passado de Nox. E o vilão que a gente aprendeu a odiar desaparece. No lugar dele surge um homem chamado Noxmilian Cochet. 200 anos antes dos eventos da série, Noxmilian não era um mago do tempo envolto em metal, era um relojoeiro, um inventor brilhante sim, mas acima de tudo um homem de família. Ele tinha uma esposa que amava, chamada Galante, 3 filhos pequenos, até um bichão de estimação. A vida dele era comum e simples, ele se preocupava em pagar as contas, em criar novas invenções malucas que pareciam até brinquedos. E o que ele mais gostava era passar tempo com as pessoas que ele mais amava no mundo. Ele era um homem bom, um pai amoroso, um marido dedicado. Mas como muitos gênios, ele tinha uma inquietação, ele sentia que podia fazer mais, que suas invenções poderiam mudar o mundo, mas ele não conseguia o reconhecimento que ele achava que merecia. E então, um dia tudo isso muda. Seu cachorrinho encontra um objeto estranho numa caverna. Um cubo pequeno brilhante, pulsando com uma energia misteriosa, o Helia Cubo. Como cientista curioso que ele era, Noxmilian leva o artefato para casa para estudá-lo. E o que ele descobre é fascinante, o cubo podia absorver e distribuir o Wakf. Ele era uma fonte de energia quase infinita. Para um inventor como ele, era o mesmo que encontrar o Santo Graal. Logo ele pensou, isso vai dar muito certo.
As possibilidades eram infinitas, ele poderia finalmente criar a invenção que tornaria famoso, dando uma vida melhor tanto para ele quanto para sua família. Mas esse cubo era mais do que uma fonte de energia, era uma tentação, uma obsessão. O começo começou com uma curiosidade científica, mas ao longo do tempo virou um vício. Nox Billiam passou dias, depois semanas trancado em sua oficina conversando com o cubo, tentando decifrar seus segredos. Ele simplesmente parou de comer, parou de dormir e o tic-tac em seu relógio foi substituído pelos zumbidos hipnóticos do cubo. Ele se afastou da realidade, sua esposa tentou de tudo, ela o chamava, implorava para ele voltar para sua família, para sua vida, mas ele estava em outro lado do mundo. Ele se tornou praticamente um zumbi, um escravo daquele pequeno cubo brilhante. A fascinação pelo cubo se tornou tão grande que ele negligenciou tudo. Ele não via mais os filhos, não conversava mais com a esposa, ele estava ali fisicamente, mas sua mente estava partindo dos mistérios do cubo. E então sua esposa tomou a decisão mais difícil da sua vida. Vendo o homem que ela amava desaparecer diante dos seus olhos, ela partiu, levou os filhos e foi morar com a irmã em uma ilha distante, um lugar chamado Mayarp. Ela deixou apenas uma carta explicando que não aguentava mais ser segunda opção para um objeto misterioso. Quando Nox Billiam finalmente acordou do seu transe e percebeu que sua casa estava vazia, o desespero bateu. Ele entendeu o que tinha feito. Ele tinha trocado sua família por uma obsessão. Ele decidiu ir atrás da família, mas quando estava prestes a sair, ele hesitou. O cubo chamou de novo, e como um viciado que promete que só mais uma vez, ele cedeu. Nesse momento de hesitação, o destino selou sua tragédia. Um homem bate em sua porta. Nox Billiam acha que é um cobrador de dívida, mas o homem traz uma notícia trágica, uma notícia terrível. A ilha onde estava sua família havia sido completamente destruída. Uma catástrofe colossal conhecida como Caos de Ogreste havia afundado a ilha no mar, não havendo sobreviventes. O mundo do Nox Billiam desabou. Naquele instante, o relojoeiro, o pai e o marido morreu. A dor e a culpa, o arrependimento o consumiram de uma forma que era impossível de descrever. Ele tinha perdido tudo, e a culpa era dele. Se ele não tivesse hesitado, se não tivesse cedido ao cubo mais uma vez, ele poderia estar com sua família. E talvez ele tivesse morrido com eles, mas estariam juntos para sempre. E é nesse momento de dor absoluta que o Elia Cubo, a fonte de toda a sua desgraça, lhe oferece uma faísca de esperança, uma promessa sussurrante em sua mente. Com energia suficiente, com Akfu suficiente, ele poderia se tornar mais poderoso que os próprios deuses. Ele poderia voltar no tempo. E essa promessa se tornaria sua única razão de viver. Ele não quer seguir em frente, ele não quer aceitar a perda, ele vai consertar seu erro, e ele vai trazer a sua família de volta. Naquele dia, ele forjou uma máscara de ferro, uma barreira para se proteger das suas próprias emoções, para esconder o rosto de um homem que falhou. Ele abandonou seu nome, Nox Billiam está morto. Em seu lugar nasceu Nox. Em sua jornada de 200 anos de dor e destruição começa. Agora tudo faz sentido. Cada dia que ele drena, cada floresta que ele transforma em pó, não é por pura maldade, é um meio para um fim. Na mente de Nox, ele não é um vilão, ele é um salvador. Ele está cometendo atrocidades sim, mas tudo isso será apagado quando ele conseguir voltar no tempo. Nenhuma daquelas mortes teriam realmente acontecido. É uma lógica distorcida, uma auto-justificativa desesperada. Mas é isso que o mantém de pé por 2 séculos. Ele se tornou uma sombra, um fantasma movido apenas por um objetivo impossível. E é aqui que a genialidade de Wakfu brilha. A gente não consegue mais odiá-lo. A gente sente raiva pelo que ele faz, claro, mas a gente também sente uma compaixão imensa pelo homem que ele foi, pela dor insuportável que ele carrega. Quem de nós nunca desejou poder voltar no tempo para consertar algum erro, para dizer algo que não foi dito, para impedir uma perda? Nox tem um poder de tentar e ele paga o preço mais alto por isso. Ele se torna o protagonista da sua própria tragédia. Durante sua jornada, ainda vemos lampejo do homem que ele foi. Em um dos momentos mais marcantes da série, ele reencontra Liberty, o pai adotivo do herói. Em uma luta anterior, Nox havia envelhecido a Liberty magicamente, mas dessa vez ele fez algo inesperado. Ele devolve a juventude de a Liberty. E você se pergunta, por que ele faria isso? Porque Nox vê em a Liberty o que ele mesmo perdeu, o amor incondicional de um pai e a determinação de arriscar tudo por um filho. E em um momento de respeito e de admiração, vemos um pouco da humanidade de Nox Billiam vazando pelas rachaduras da armadura de Nox. Em outro momento, vemos o qual quebrado ele está por dentro. Ele encontra
consolo é um pequeno teatro de marionetes que ele mesmo criou, onde ele revive momentos felizes com sua família. É uma ilusão, uma forma de escapar da dura realidade que ele vive no momento, é de cortar o coração. Uma das ironias mais cruéis da sua história é que essa sua obsessão cega. Se ele tivesse compartilhado seu plano, sua dor com Yugo, o herói de coração puro, talvez eles pudessem encontrar alguma solução. O Yugo, sendo quem é, provavelmente teria tentado ajudá-lo a encontrar a fonte de Wakfu que não envolvesse matar pessoas, mas Nox carrega seu fardo sozinho. Ele acredita que a dor e a missão são exclusivamente dele, e essa solidão autoimposta é parte fundamental de sua tragédia. Finalmente, depois de 200 anos, o grande momento chega. Nox ataca o reino de Sadida para drenar a energia da Árvore da Vida, a maior fonte de Wakfu do mundo. A batalha é intensa e devastadora. Um dos heróis, Tristep, morre protegendo seus amigos, mas Nox consegue. Ele finalmente acumula a energia necessária. Ele consegue ativar o cubo. Ele lança o feitiço. Ele acredita que no próximo instante ele vai acordar no passado, que vai ouvir a risada dos seus filhos, que vai voltar a abraçar sua esposa. Esse é o clímax de uma vida inteira de sofrimento. E sim, o feitiço funciona, o tempo volta, mas ele volta apenas 20 minutos. 200 anos de planejamento incontáveis, vidas destruídas, um momento levado à beira do colapso, tudo isso para voltar míseros 20 minutos no tempo. Nada muda. A destruição que ele causou ainda está lá. Tristep continua morto. Sua família continua morta. Tudo foi em vão. Esse, amigos, é um dos momentos mais brutais e mais emocionantes que eu já vi em uma animação. Nox não é derrotado na grande explosão, como o herói dando um golpe final nele. Ele é derrotado pela realidade, pelo destino, pela verdade inescapável de sua missão. Com isso, ele percebe que era impossível desde o começo. O som do tic-tac para. O silêncio é ensurdecedor. E diante do herói Yugo, Nox não luta, ele não se vinga, ele desaba, a máscara cai e vemos o homem velho, frágil, quebrado, chorando pela futilidade de tudo. Ele perdeu tudo duas vezes, primeiro para a tragédia e depois para sua própria obsessão. Yugo, vendo o homem destruído em sua frente, o poupa, e Nox simplesmente vai embora, carregando um peso que parece impossível de suportar. O final dele é ambíguo, mas profundamente simbólico. A última vez que o vemos, ou melhor, o que restou dele, é uma cena silenciosa e devastadora. Sua armadura e sua máscara abandonadas em frente ao túmulo de sua esposa e de seus filhos. Muitos fãs acreditam e o material extra da série confirma que ele tirou sua própria vida, incapaz de conviver com o peso de seu fracasso e de seus erros. Outros interpretam que ele simplesmente abandonou tudo, se entregando ao esquecimento. Mas seja qual for a leitura, a sensação é a mesma. Uma profunda tristeza, uma melancolia pela jornada de um homem que não era um monstro, mas alguém que perdeu tudo e nunca conseguiu se recuperar. A história de Nox é uma obra-prima, porque ela nos força a olhar para um vilão de uma forma diferente. Ele não é vilão por ser a pura maldade, ele é um reflexo de algo que existe em todos nós. A incapacidade de aceitar o passado, o desejo de reverter erros, a tentativa constante de revisitar o que já foi e tentar refazer. Nox falha não porque os heróis o impediram, mas porque sua luta é contra algo invencível, o fluxo do tempo. Ele é derrotado pela sua própria humanidade, porque esse desejo universal de voltar atrás, no fundo, nenhum de nós podemos realizar. Por esse motivo, que Nox continua sendo lembrado. Ele é cruel, mas compreensível, destrutivo, mas simpático. Um vilão, mas o protagonista da sua própria tragédia. E ele nos prova que a animação pode ser muito mais do que diversão. Ela pode contar histórias que nos fazem pensar e que, sem exagero, ficam marcadas na gente para sempre. E se essa história desse vilão magnífico que venceu no final te impactou, e você não quer ver só a história do vilão, mas sim a história do universo, fica aqui com esse vídeo aqui. Esse vídeo sobre o Wakfu, sobre como foi criado, sobre o mundo dele. Clique aqui, você vai gostar demais. Se você gostou do vilão Nox, você também vai gostar da história, da série, do desenho, do jogo Wakfu. Se inscreve no canal, deixa seu like, tchau e obrigado.